querendo ou não, em algum momento da vida a gente vai se deparar aí com alguns desafios que a gente vai precisar enfrentar. Então a gente vai precisar aprender com as nossas dores também, né? Por mais que a gente não queira, a gente vai ter que passar por algumas perdas, vai ter que se reinventar. Boa noite, Elaine. Vai ter que se reinventar, vai ter que atribuir um novo significado para as nossas dores, para a gente poder seguir adiante. E é claro que é muito difícil recomeçar, né? Porque se fosse uma coisa fácil, a gente mudaria tranquilamente, né? Mas é um movimento muito difícil, exige muito esforço fazer qualquer tipo de mudança na vida, porque se isso não fosse verdade, né? Se mudar fosse fácil, todo mundo mudaria, ninguém precisaria ficar sofrendo. O fato é que muitas vezes a gente vai precisar de ajuda para conseguir fazer esse processo, porque na vida a gente vai vivenciar diferentes lutos. A gente pode viver um luto porque a gente estava num trabalho e esse trabalho a gente deu o máximo e mesmo assim a gente não foi reconhecido. A gente pode viver um luto porque realmente a gente perdeu alguém e às vezes a gente perdeu de morte, ou perdeu porque separou, ou perdeu porque foi uma decepção, né? Então, ou a gente estudou para uma prova e não conseguiu passar, não teve aquele resultado tão almejado. Então, na vida, a gente vai fazer diversos planos que não vão acontecer. Ou a gente planejou uma gestação que não aconteceu. Então, tem diversos sonhos que a gente coloca, faz todo um planejamento estratégico de vida, achando que a gente vai conseguir executar tudo no tempinho certo. E a gente fica muito frustrado ou frustrada quando as coisas não saem do jeito que a gente imaginou que seria. E aí, nesse momento, a gente vai precisar recalcular a rota para poder reaprender a viver. Isso faz a gente ficar um pouco perdido ou perdida, porque não era isso que a gente tinha planejado. E, ao mesmo tempo, às vezes a gente fica querendo brigar com a realidade. A gente fica querendo negar aquilo que está na nossa cara ali, mas a gente fica resistindo, não querendo aceitar aquela situação. Às vezes essa situação, né, de aprendizagem que a gente vai precisar aprender a viver, né, a reaprender a viver, às vezes é uma condição de vida mesmo, é uma condição financeira que antes você tinha uma condição de vida e depois você passou a ter outra condição de vida, né? Quando se perde o emprego, quando se muda de cidade, quando se planeja ter um filho e não consegue, quando se separa, quando tem uma traição. Então, assim, são N, ou quando alguém morre mesmo, ou quando tem uma separação, um divórcio, em que não é um desejo de ambas as partes. Então, todos esses momentos, né, quando o pai ou a mãe sai de casa, e como é que ficam esses filhos, não importa a idade, porque a gente é filho, nenhum filho quer ver os pais separados, né? Quando há esse desejo é porque existe uma dor imensa por trás daquilo ali, daquela relação, a ponto dos filhos preferirem ver os pais distantes a convivendo no mesmo teto. Então, por quê? Porque no nosso sonho, no nosso desejo, a gente quer ver essas pessoas juntas, a gente não quer ver essas pessoas separadas, a gente não quer ver a nossa família separada, a gente quer ver a nossa família junta. Então a gente vai precisar aceitar que as coisas não vão acontecer muito do jeito que a gente gostaria que acontecesse. E às vezes essa realidade que vem pra gente, ela é uma realidade tão dolorosa, tão difícil de ser aceita, né, que a gente quer brigar com a realidade. A gente não quer aceitar a realidade, a gente quer brigar com ela e fica tentando achar culpado, né? Mas se fulano tivesse feito isso, tinha dado certo. Se fulano, ou se eu tivesse feito de tal forma, tinha dado certo. A gente tem uma coisa que chama... a gente tenta confirmar as nossas crenças, né? Então, se eu acredito muito em alguma coisa, eu vou tentar, de alguma forma, confirmar essa crença.
Se eu acredito que eu não sou boa o suficiente, eu vou tentar confirmar essa crença a partir das experiências. Então, eu vou falar, tá vendo? Eu fui demitida porque eu não sou boa mesmo. Fulano me traiu porque eu não sou boa mesmo. Então, a gente vai arrumar uma explicação, um argumento para poder justificar aquilo que a gente acredita. E muitas vezes a gente não vai fazer o principal, né? Que é acolher, olhar para os nossos sentimentos. A neurociência, ela vem provando que a gente precisa aprender a sentir. O que a gente faz? A gente aprendeu, às vezes, desde criança, que a gente não podia sentir tristeza, não se podia sentir inveja, não podia sentir raiva. Ou seja, aqui todas as emoções desconfortáveis, muitas vezes a gente aprendeu que a gente não podia sentir, porque sentir isso significava ser fraco, significava que a gente não era bom o suficiente. Então os coleguinhas riam, ou o pai e a mãe falavam que tinha que engolir o choro, né? Então a gente aprendeu um monte de coisa, aprendeu como que a gente deve se comportar, o que a gente pode sentir, o que a gente não pode sentir. Então tudo isso vai atrapalhar ou vai contribuir, essa aprendizagem que a gente tem na nossa bagagem emocional, ela vai influenciar na forma como a gente vai ir para a vida. Seja vivendo bem essa vida ou seja não vivendo bem essa vida, tá? Então, se eu acredito que eu não posso sentir nada disso, né? Eu não posso sentir frustração, não posso sentir medo, não posso sentir raiva, eu vou me privar de ter experiências, né? De me colocar em experiência que vai me colocar à prova. Então, reaprender a viver, né? Recomeçar envolve correr risco. E às vezes a gente não quer correr risco porque às vezes a gente não quer correr risco porque a gente não quer sentir a frustração de tentar alguma coisa e não dar certo. Então a gente vai precisar tolerar, lidar com a incerteza. Recomeços implica em tolerar a incerteza. Aprender a lidar com as nossas próprias vulnerabilidades. Então, uma pessoa que é forte, ela não é que ela não sinta tristeza, não é que ela não fique decepcionada com as pessoas ou com ela mesma, não é que ela não sofra. Uma pessoa que é forte é uma pessoa que ela consegue entender que ficar triste, errar, perder faz parte da vida. Se a gente fica numa visão infantil de que a gente não pode perder, que a gente só pode ganhar, na verdade a gente vai se privar de ter experiências maravilhosas na vida, de conhecer pessoas incríveis, com medo de perder. Porque até a saudade, né, até a tristeza, a saudade, a gente só sente porque aquela pessoa que passou pela nossa vida, ela foi importante. Para isso a gente teve que ter. Não tem como perder algo que não se tem. Primeiro, quem passa pela perda precisa lembrar que se perdeu é porque em algum momento teve, pelo menos sentiu que tinha. E às vezes a gente até nem tinha, mas achou que tinha. Então, se a gente achou que a gente tinha aquela pessoa ou que a gente tinha aquele trabalho que as pessoas levavam a gente em consideração, que a gente tinha saúde e depois a gente descobriu que a gente não tem mais aquela saúde para fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, né? Então a gente vai precisar aceitar, parar de brigar com a realidade e aceitar essa nova realidade. Então muitas vezes o que acontece? Às vezes uma pessoa quer terminar uma relação e a outra pessoa não quer, fica brigando ali, insistindo ali, querendo manter uma relação. Às vezes a pessoa foi demitida e ela fica brigando com a própria vida, brigando com a verdade, que teve uma injustiça às vezes teve a injustiça, mas ela fica se colocando naquele lugar de se maltratar, sendo que é algo que não pode ser mudado. Muitas vezes não depende da gente. Né? Por exemplo, num relacionamento é 50%, 50%. Não adianta a gente pegar e querer entrar com 70%. Não, eu entro com 70%, você entra com 30%. Não vai dar certo. Porque uma relação, para ser saudável, ela precisa ser equilibrada. Então nós vamos precisar vivenciar os nossos lutos.
E o luto, para mim, pode ser de uma semana ou pode ser de 2 anos, e para outra pessoa pode ser de menos tempo ou de mais tempo. E a gente cai para recomeçar, uma coisa importante, né? Para reaprender a viver, a gente tem que parar de comparar. Parar de comparar a nossa grama com a grama do vizinho, porque na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa mentalidade infantil, a gente olha para a grama do vizinho e acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Que a família do vizinho é melhor do que a nossa. E às vezes nem é, às vezes não é. Mas a gente acaba carregando uma culpa e colocando mais peso nessa bagagem que já está pesada. Porque se a gente está tendo que lidar com algo que a gente não pensou, não imaginou que ia acontecer, né? Então, se a gente planejou que a gente já tá com 40 e poucos anos, como eu tô, que já tivesse um filho e a coisa não aconteceu, então a gente vai precisar aprender a lidar com essa nova realidade. Então, às vezes as pessoas imaginaram que com 30 e poucos anos elas estariam casadas, às vezes elas pensaram que ia ter um filho, às vezes elas pensaram que ia estar muito bem, bem sucedida profissionalmente. E às vezes, né, aparece uma doença, às vezes aparece alguma coisa que a gente não tinha programado. Então a gente vai precisar ressignificar tudo isso. E a gente precisa ativar o quê? A nossa compaixão, né? Mas é interessante que a palavra compaixão, né, significa sofrer junto. Ela vem do latim, ela significa sofrer junto. Só que sofrer junto não é o que a gente precisa quando a gente fala dessa compaixão. A compaixão envolve aprender a relaxar e aprender a se mover, mas não de uma forma como se a gente fosse um atleta que já pudesse percorrer quilômetros sem ter treinado antes. Então, se mover gentilmente, a gente precisa ser gentil nesse movimento, porque quando a gente, é como se a gente tivesse feito uma cirurgia, e se a gente faz uma cirurgia, a gente fica um pouco debilitado, fica um pouco debilitada, e a gente vai precisar de um tempo para a gente poder se recuperar, se reabastecer, recarregar nossas energias. E aí, muitas vezes, o que dificulta a gente recomeçar é que a gente já quer sair como se não tivesse acontecido nada. Quer fazer uma cirurgia e já sair como se nada tivesse acontecido. Não quer ficar inchado, não quer ficar todo curvado porque tá cheio de ponto, não quer sentir dor, né? Não quer ter que fazer curativo, não quer ter que limpar o machucado, não quer dormir mal porque aquela ferida ali tá incomodando. Então, a gente não quer cuidar daquela ferida. E isso atrapalha a gente recomeçar, porque para recomeçar, a gente vai precisar cuidar daquela ferida, né? Cuidar daquilo ali que a gente imaginou que ia ser de um jeito e foi de um outro jeito completamente diferente. Uma outra dor que muitas famílias estão vivendo, que é essa questão que atrapalha recomeçar a viver, é quando existe uma doença na família. Muitas vezes a doença na família vai precisar, vai implicar em haver toda uma mudança na dinâmica da família. E muitas vezes as pessoas entendem quando uma pessoa precisa ser cuidada por uma ajuda, ter uma ajuda mais especializada no cuidado, muitas pessoas entendem que estão abandonando aquele familiar. Mas não necessariamente isso é um abandono. Primeiro, abandono é coisa de quê? De criança que se sente abandonada. O adulto, ele pode ser deixado, por exemplo, numa separação. Ah, não, ela me abandonou, ele me abandonou. Não, adulto não abandona adulto. Adulto abandona criança. Aí sim, a gente fala de abandono quando a gente está falando de uma relação de um adulto para uma criança. Então, quando a pessoa pega e ela cuida, ela não está abandonando, ela está cuidando. Então, uma pessoa que ela precisa de uma ajuda especializada, a família muitas vezes ela não vai ter condição de cuidar dessa pessoa. Então,
se essa pessoa, se essa família escolhe um local adequado, com pessoas adequadas, que vão poder dar o melhor atendimento para essa pessoa, vai tratar com muito mais profissionalismo e muito mais cuidado, e aí vai sobrar muito mais preparo emocional para poder olhar para esse familiar, e as pessoas podem visitar e ser tão mais amorosas do que se elas estivessem o tempo todo, mas estivessem envolvidas em outras atividades, né? Então, aprender a recomeçar a viver vai desde mudanças que a gente vai precisar fazer dentro da nossa própria vida, quando a gente faz um plano e esse plano acontece muito diferente daquilo que a gente imaginou. Então pode ser uma carreira, pode ser um casamento, pode ser o nascimento de um filho que não aconteceu, ou que perdeu, ou a morte de um ente querido, ou uma mudança de condição de vida, que você achou que você tinha uma condição e você passa a não ter. Quando você tem uma queda no rendimento financeiro porque você foi demitido ou por algum outro problema. Então a gente precisa o quê? Rever tudo isso, mas utilizando da compaixão. Então é permitir fazer o movimento, mas não é simplesmente sofrer com esse movimento. A gente pode fazer esse movimento sem paralisar. E muitas vezes o que acontece é que a gente paralisa, porque a gente quer sair, quer consertar as coisas, não quer sentir e quer agir de uma forma que a gente mesmo se atropela. E aí a gente acaba não tendo energia. Por quê? Porque se a gente está precisando recomeçar, é porque a gente perdeu algo que era muito importante, muito significativo para a gente, e que a gente vai precisar rever, né? Dar um lugar para aquela dor que está ali no coração, para vivenciar aquele luto, né? Igual quando nasce um filho. Quando nasce um filho totalmente diferente daquilo que se idealizou. Então aquele casal vai ter que aprender a lidar com aquela criança ali real. Não é com aquela criança idealizada que não chora, que sorri. Às vezes a criança nem sorri, né? Mas os pais idealizaram que ela seria simpática, que ela iria no colo de qualquer pessoa, e às vezes essa criança não vai responder dessa forma. Então a gente vai viver esses lutos, olha só, em quantas áreas da vida aqui que eu já falei para vocês, que isso vai precisar acontecer. E em todas as outras áreas da vida a gente vai ter que vivenciar esses processos que vão demandar um certo tempo para a gente voltar a poder ser produtiva e produtivo e poder olhar para a vida de uma outra forma, né? Então, uma outra coisa que atrapalha a gente recomeçar é quando a gente tenta achar um culpado, né? Então a gente precisa ativar a compaixão, que é aprender a relaxar e se movimentar, mesmo que seja de forma mais lenta, porque o caminho, gente, o caminho se faz caminhando. Às vezes as pessoas querem fazer o caminho paradas, só que parado fica pior. Então é muito importante, para recomeçar a viver, a gente estabelecer o quê? Uma rotina. A rotina é fundamental para a gente poder sair desse lugar e conseguir colocar um combustível para esse carro da vida andar. Quando a gente fica esperando uma solução mágica, quando a gente espera que eu vou acordar, qualquer dia desses eu vou acordar muito disposto ou muito disposta e vou fazer acontecer a minha vida. Isso aí, gente, é uma visão infantil. A gente precisa se esforçar. Se a gente está triste e fica esperando esse pozinho do pilim-pim-pim aí pra gente acordar já todo animado, toda animada pra vida, isso não vai acontecer. E a chance da gente deprimir é enorme. A neurociência também diz da importância, né, que eu estava falando anteriormente, da importância da gente reconhecer as nossas emoções, né? Reconhecer, acolher as nossas emoções. Então a gente aprendeu muitas vezes que a gente não podia sentir, e aí a neurociência vem e fala assim, olha só, é importantíssimo que você sinta, tá? É sentir que faz você conseguir se movimentar para a vida. Então faz parte esse movimento, faz parte ir para a vida através de um comportamento funcional. Então sentir faz parte.
Além disso, o que foi descoberto aí através da neurociência? Que a gente tem 3 categorias de emoções. A gente tem as emoções primárias, a gente tem as emoções secundárias e a gente também tem as emoções que são as emoções instrumentais. O que significa isso? Que as emoções primárias são aquelas primeiras reações que a gente consegue identificar, que seria composta das 3 emoções, que seria a raiva, a tristeza e o medo. Essas são as emoções primárias. Boa noite, Ju. Boa noite, Lileve, Fernando, Adri, Jane, Lúcia, Dudu, Carol, Júlia, Cida, Elaine, Ângela. Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui. Né? Então a gente estava falando aqui das emoções, né? Que a gente tem 3 tipos de emoções: as emoções primárias, as emoções secundárias e as emoções instrumentais. A neurociência já nos sinalizou isso, já nos identificou, nos informou isso. Então o que acontece? As emoções primárias, elas são aquelas primeiramente reconhecidas por nós. Então é a raiva, a tristeza e o medo. Todas as outras emoções que a gente consegue identificar, elas acontecem um pouco depois dessas primeiras emoções. E essas emoções que a gente sente depois são as emoções secundárias. Então, são aquilo que a gente chama de sentimentos. São aquelas emoções que aparecem milissegundos após a manifestação, né? Olha só, 2 milissegundos após as emoções primárias serem processadas. Então, muitas vezes, a gente vai estar com raiva e a gente vai sentir medo. Ou vai estar com medo e vai sentir raiva, né? Por quê? Mas a primeira emoção é a primária e a segunda é aquela que vem depois. Então, muitas vezes, uma emoção vai estar camuflando outra. Por isso que fala da questão de ser estrutural. Uma está escondendo a outra. Então, às vezes, eu tô com raiva e, na verdade, o que eu tenho é medo. Então, a gente precisa entender que, para recomeçar a viver, a gente precisa aceitar esse turbilhão de emoções que vão acontecer na nossa vida, que é normal. Porque quando a gente passa por qualquer tipo de desconforto, a gente vai precisar aprender a lidar de uma forma melhor com as nossas emoções e acolher essas emoções. Mas o problema é o que a gente vai fazer com elas. Se a gente conseguir agir com uma compaixão, né? Agir aprendendo a relaxar e a aceitar, parar de ficar brigando com a realidade, a gente vai conseguir viver. Eu vou fazer uma associação aqui com vocês, que é a questão como se a gente tivesse um carro e esse carro fosse a nossa vida. E muitas vezes o que acontece? A gente mesmo, né? Vamos pensar num carro manual, a gente mesmo pega e ao invés da gente viver a nossa vida e deixar esse carro andar, o que a gente faz? A gente pega e puxa o freio de mão. Aí o carro não anda, o carro da nossa vida não anda quando a gente fica com o freio de mão puxado. E mesmo sabendo disso, o que faz a gente ficar com o freio de mão puxado? É quando a gente fica brigando com a realidade. A gente briga muitas vezes com a realidade e a gente acaba trazendo pra gente uma série de doenças. E a gente acaba não olhando para aquilo que a gente tem que olhar. Às vezes a pessoa está presa no passado numa relação, sendo que se ela olhar assim, tem outra pessoa olhando para ela, mas ela está olhando lá para o passado. Enquanto a pessoa fica olhando para o passado, ela não olha quem está olhando para ela, né? Ela não olha para o presente, ela não consegue, ela não vive o presente e não consegue pensar em ter uma perspectiva em relação ao futuro. Ela não consegue se enxergar. Por quê? Porque às vezes ela está olhando para onde? Para o passado. Então a gente tem que aprender pensar a vida como se fosse um carro, que você tem ali o poder de soltar esse freio de mão. O que você está precisando soltar, tá? O que é esse freio de mão? O freio de mão para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, né? Então, até o ano passado ali, eu estava fazendo tratamento, né? Como vocês sabem, para tentar engravidar.
E aí, aí em dezembro eu tentei, né? A gente já tinha tentado vários recomeços, né? Foram vários recomeços, porque vários ciclos em que às vezes tinha que cancelar os ciclos de fertilização, porque não se chegava, a gente não conseguia ter um óvulo, chegar num óvulo, numa possibilidade de ter um óvulo ali nos folículos, né? E aí a gente tinha que recomeçar várias vezes, até que em dezembro a gente conseguiu ter 3 folículos. E depois que fez a punção, não tinha nenhum óvulo dentro dos folículos. E aí é preciso recomeçar de novo. E aí nesse recomeçar eu soltei o freio de mão. Por quê? Porque se você fica o quê? Brigando com a realidade, né? Se você fica se culpando, se você fica se julgando, se você fica pensando, tanta gente queria ter e eu quero ter e não consigo ter. Se a gente se coloca no papel de vítima, a gente não consegue viver uma vida que vale a pena viver. A gente fica vivendo do ideal, e o ideal é uma ilusão, né? A gente precisa aprender a viver a vida que a gente tem, mas às vezes a gente não quer aprender a recomeçar de uma forma saudável, porque às vezes a gente quer que a nossa vida seja aquela vida que a gente sonhou lá com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, gente, vocês sabem, com 6 anos de idade a nossa criança, ela entendeu que muita coisa era verdade, né? A minha criança entendeu que eu era doida para ter mais irmãs. Aí meus pais tiveram a minha irmã e eu já falei, eu já queria que a minha irmã já soubesse ler e escrever. Coitada da minha irmã, porque eu não sabia sobre desenvolvimento infantil. E eu colocava o meu quadro negro, que eu tinha um quadro negro, e eu dava aula para minha irmã, porque a minha criança entendeu que a minha irmã poderia saber muito mais coisas que eu, e nova. Então eu colocava minha irmã sentada na cadeirinha, né, para poder dar aula para ela. E não só que eu não sabia que existia desenvolvimento infantil e que tem fase para cada coisa. Da mesma forma, às vezes a gente tá com dificuldade de recomeçar a viver porque a gente tá com aquela visão ainda da nossa criança, que achava que as coisas iam acontecer num passe de mágica, ou que era possível só porque a gente planejou e porque a gente fez tudo do jeitinho que a gente achou que tinha que fazer, ia dar certo o bolo. Às vezes a gente faz assim, o passo a passo igualzinho tá na receita e mesmo assim o bolo não dá certo, né? Então não é uma coisa saudável quando a gente fica preso a achar que vai ser igual para todo mundo. Então a gente vai precisar a aprender que a gente vai precisar sair da zona de conforto para recomeçar. Porque às vezes as pessoas também ficam na zona de conforto mesmo quando a coisa é ruim. Então, se o emprego é ruim, as pessoas ficam porque elas muitas vezes pensam que elas não vão arrumar um emprego melhor. Aí elas ficam no emprego ruim. Elas estão no relacionamento ruim e elas ficam no relacionamento ruim porque elas imaginam que antes um pássaro na mão do que 2 voando, né? Então, essa mentalidade mesmo de escassez, né? A mentalidade de escassez faz a gente não olhar para a vida, né? E ficar muito focado na sombra, focado vivendo lá do passado. Se a gente não vive o nosso presente, se a gente não olha, mas por que eu tô com tanto medo assim, né? O que pior pode acontecer se eu tentar trocar de emprego, se eu tentar ter um relacionamento com alguém, mesmo que se eu já tiver sido ferido em outro relacionamento? O que pior pode acontecer, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é aquela criança que não sabia o que fazer. E lembrem-se que os erros fazem parte de um processo de aprendizado. Nós precisamos, independente da nossa idade, aprender a viver e aprender que errar vai fazer parte, tá? Se a gente fica com essa ideia da perfeição,
que a gente tem que ser perfeito, que a outra pessoa tem que ser perfeita, que o emprego tem que ser perfeito. Ah, mas como assim não deu certo? Como assim? O que vão pensar de mim se eu me separar? O que vão pensar de mim se eu for demitido? O que vão pensar de mim se eu não passar nessa prova? O que vão pensar de mim se eu arrumar um lugar para que vai cuidar da minha mãe melhor do que eu consigo cuidar hoje? Né? O que vai ser de mim? Né? O que as pessoas vão pensar de mim? A gente fica escravo. Gente, já teve a abolição da escravatura, mas a gente consegue ser escravo da gente mesmo. A gente consegue ser escravo da vida, a gente consegue ser escravo da moda, a gente consegue ser escravo da opinião dos outros, a gente consegue ser escravo de tudo, né? Então a gente nunca esteve tão preso como estamos hoje. Reféns da internet, do que falam lá que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser magra, tem que ser bonita, tem que dar conta da casa, cheio de tem que, né? Os homens também, né? Os homens também, não tem que fazer a mulher sentir prazer. E às vezes esse recomeçar implica em até recontratar a relação. Quando a gente fala de recomeços, dentro da mesma relação, a gente também vai ter que às vezes recontratar a relação, também é um recomeço. Então a gente só não recomeça quando separa e vai se relacionar com outra pessoa, ou quando se perde um emprego e vai começar um outro trabalho, e assim sucessivamente. A gente também precisa recomeçar, às vezes, depois de se deparar com uma realidade nova na relação. Quando existe uma traição, e a traição, gente, é traição em todos os aspectos. É uma traição com outra pessoa, é uma traição financeira, é uma traição de esconder alguma coisa que era importante. Então existem vários tipos de traição que podem acontecer num relacionamento, que pode fazer com que esse vínculo seja prejudicado, né? Pode estremecer a relação. Então é preciso recontratar. Então quando a gente fala de recomeçar a viver, a gente precisa entender que precisa ter interesse das pessoas que estão envolvidas no processo, dispostas a recomeçarem essa história. Então a gente pode tentar olhar para as nossas experiências que a gente já teve ao longo da vida e com muito carinho, com muito respeito, ressignificar cada uma delas, mas entendendo que a gente tem uma bagagem e que a gente, essas dores que a gente passou ao longo da vida vai ativar algumas crenças, né? As crenças que a gente tem de desvalor, né? De desamor, de desamparo, crenças essas que vão estar relacionadas a traumas, muitas vezes, infantis. Então, na verdade, é como se a gente já tivesse ferido ali, e aí, cada vez que a gente bate ali naquele machucado, fere ainda mais, machuca mais. Por quê? Aquela pele ali já está ferida. Aí, quanto mais ali mexe ali, mais ela fica ferida, porque ela já está sensível. Então, a gente precisa cuidar das nossas feridas, entendendo que é um processo, que a gente não vai do dia para a noite conseguir viver como se nada tivesse acontecido se teve algo que foi modificado da nossa vida, né? Se foi tirado algo que era importante da nossa vida. A gente precisa aprender a dizer sim quando há um movimento que a gente não gostaria de fazer na nossa vida, seja quando a gente é demitido, seja quando a gente perde um projeto que pra gente era importante, seja quando a gente não consegue levar adiante um trabalho ou um emprego ou uma loja, o que seja, né? Então, a gente precisa aprender a dizer sim, tá? Quando a gente aprende a dizer sim, eu sempre falo para os meus pacientes que às vezes a vida tá querendo dizer sim pra gente, mas a gente tá tão ocupado, né? Às vezes a gente tá com as mãos ocupadas e a gente não solta aquilo que não nos pertence mais, pra gente poder começar a ser digno de receber. Então, para a gente poder receber, a gente tem que estar o quê? Disponível. Mas muitas vezes a gente não está disponível. A gente está lá
às vezes, olhando lá, imagina, terminou um relacionamento, ao invés da pessoa seguir adiante, soltar o freio de mão pro carro da vida andar, fica lá olhando na rede social, né? Olhando o que a pessoa tá fazendo, né? Se a pessoa tá feliz ou não. Aí você vê a pessoa lá rindo, feliz com outra pessoa, aí você já acha que a pessoa tá feliz, né? Que ela não era feliz com você e essa foto podia ser você e ela, né? Então você fica fantasiando um monte de coisa e não vai viver. Por quê? Porque fica ali querendo ficar, ficou péssimo, né, gente? Mas às vezes a gente fica numa dinâmica doentia de criar um outro roteiro diferente. Esquece que houve ali um rompimento, e que se teve um rompimento é porque essa ponte não aguentou mais, sabe? Essa ponte, ela estava já frágil. Uma hora, as relações que a gente tem são como se fossem pontes, né? Então a gente tem ponte de papel, tem ponte de bambu, tem ponte de concreto. Quando a ponte está o relacionamento é recente, a ponte é como se fosse uma ponte de papel. À medida que a gente vai criando mais intimidade, essa ponte ela vai ficando mais rígida, então ela suporta mais coisas. Só que uma hora essa ponte ela pode rachar. Ela pode rachar se a gente não fizer manutenção, e relacionamentos precisam de manutenção. Mas às vezes a gente fica muito agarrado ao passado e a gente não solta o freio de mão, né? A gente quer consertar às vezes essa ponte de qualquer jeito. E mesmo aquelas pontes de concreto, mesmo aquelas pontes de anos, de 10, 20, 30, 40 anos, em algum momento elas podem sofrer alguma fissura porque elas já foram tão danificadas que às vezes não tem conserto. Às vezes é preciso realmente seguir adiante, às vezes não dá mais para consertar. E aí, ao invés de brigar, né, de brigar com a vida, porque ela arrancou alguma coisa da gente, que era importante, a gente vai precisar ressignificar e aprender a viver com o que a gente tem, né? Porque se a gente ficar olhando para o que a gente não tem, a gente não vai receber aquilo que a gente pode ter. E a gente vai ficar olhando para outra pessoa que tem um trabalho melhor que a gente, que a outra pessoa que é feliz. Eu não sou feliz, a outra pessoa que é feliz. Se eu tivesse isso, eu ia ser feliz. E a gente fica inventando um monte de desculpinha para a gente poder não se apropriar da própria vida. Então, se a gente é adulto, a gente precisa cuidar disso e colocar pra gente a responsabilidade. Agora eu vou ser responsável pela minha vida. Eu não vou mais me anular para viver a vida ou para ser olhado por qualquer pessoa que seja. Porque recomeçar a viver significa o quê? Soltar. A gente às vezes aprende muito o quê? A segurar. Mas às vezes a gente não aprende a soltar. Quando a gente aprende a soltar, a gente começa a receber da vida, né? O ano passado eu tava querendo filho e todo aquele movimento para ter o filho, e aí eu aprendi a soltar. Quando eu soltei que isso é uma coisa que eu desejo, mas é uma coisa que eu não tenho controle, eu comecei a receber muito mais coisas da vida. Então, quando a gente fica brigando com a vida, né? A gente não recebe o que ela está disposta para dar. Ela tem muita coisa para dar. Tem muitas pessoas dispostas a se conectarem com a gente. E muitas vezes a gente que não está disponível, sabe? Às vezes a pessoa está disponível e a gente que não está disponível. Aí a gente fala que a outra pessoa que não está. Mas às vezes a gente que não está. Às vezes a gente não está nem olhando para ver que tem alguém disponível, né? Às vezes a gente fica agarrado ali no passado, achando que aquilo ali é a melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida e que a gente não vai suportar ficar sem aquela condição ali, sem aquele trabalho ou sem aquela pessoa, né? E é claro que qualquer processo de mudança vai gerar desconforto. A gente fica meio que igual barata tonta, né? Igual quando você para. Você fica igual barata tonta. Por quê? Porque é barata tonta. Porque você não está habituado com um relacionamento. Fica um vazio, você está acostumado ali conviver com aquela pessoa. Mesmo aquelas relações ruins, elas eram o normal. Você estava acostumado com aquilo ali. Lógico que no início vai ser difícil, mas como qualquer outra coisa, é um processo que a gente vai precisar aceitar, que a gente vai precisar atravessar essa ponte de dor para poder ressignificar e
conseguir ter força suficiente para poder olhar para isso de uma forma mais respeitosa e recomeçar a vida com aquela condição que a gente tem. Então, aceitando essa realidade como ela é e não mantendo uma dinâmica que é doentia só porque a gente se acostumou com ela. Porque a gente não se acostuma só com coisa boa, a gente também, infelizmente, a gente se acostuma com coisas que não são saudáveis. Então, para hoje era isso que eu tinha preparado para conversar com vocês. Eu até teria um pouco mais de coisa para a gente poder conversar, mas vai ficar aí para a próxima live aí que eu vou avisar vocês. Toda quinta tem, mas no sábado eu devo fazer uma outra live, mas eu vou avisar vocês qual que vai ser o tema e quem que vai participar comigo, tá bom? Mas eu agradeço a presença de vocês, porque agora às 9 tem uma tutoria com o pessoal do curso Psique. Eu sou tutora lá do curso Psique e a gente vai dar uma aula lá vai ter uma aula sobre terapia de casal lá com o pessoal da tutoria. Então vou precisar encerrar agora e podem me mandar perguntas, questionamentos, que eu vou ter o maior prazer em responder. E manda sugestão também de live, de conteúdo. Isso tudo me ajuda. Vocês podem me ajudar a criar conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigada, gratidão aí pela companhia, fiquem com Deus e eu espero que essas reflexões ajudem vocês a repensarem aí sobre os recomeços e que vocês se permitam fazer as mudanças necessárias aí para poder viver a vida, mas uma vida real, dentro daquilo que é possível e não ficar idealizando uma vida que na verdade ela não existe, tá? Então olhar a realidade e aceitar a realidade como ela não é desistir da vida, e sim aprender a viver. Então, eu espero que vocês se permitam fazer isso, que vocês soltem o freio de mão e permitam que o carro de vocês, que a vida de vocês andem e que vocês se apropriem da vida conduzindo esse carro, que é a vida, para onde vocês quiserem e não para onde as outras pessoas acharem que vocês precisam ir, tá bom? É vocês que sabem, escuta aqui dentro, que vocês vão se conectar com a necessidade de vocês. É vocês que sabem o que vocês precisam, tá bom? Um beijo, obrigada pela companhia, gratidão, fiquem com Deus. Tchau!